Falamos no primeiro bloco do programa, na primeira meia hora, a respeito de emprego, de renda, e saiu um dado do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acerca do desemprego, que subiu. Em contrapartida, a renda também subiu. Vamos ouvir o João Videira, do Rio de Janeiro, com informações. O desemprego sobe e chega a 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro de 2024, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. Apesar da alta, o resultado ainda está abaixo daquele registrado no mesmo período do ano passado. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira, o número de desocupados ficou em 8,5 milhões. O crescimento é de 4,1% no contingente de pessoas pressionando o mercado. Pelo lado da ocupação, a tendência é oposta. O indicador não teve variação significativa e registrou estabilidade, com 100 milhões e 200 mil brasileiros empregados. O Instituto avalia que a geração de vagas formais impediu uma queda maior na ocupação. O percentual de pessoas ocupadas em idade apta ao trabalho ficou estimado em 57,1%, um recuo de 0,3 ponto percentual. Nesta quarta-feira, o rendimento habitual de todos os trabalhos ficou em R$ 3.110. A alta trimestral foi de 1,1%. A coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE, Adriana Berengui, destaca que, apesar da sazonalidade, o rendimento e a ocupação marcaram a divulgação desta quinta. Temos a sazonalidade, que é esperada, mas embutido nessa sazonalidade, que é o crescimento da taxa de desocupação, a manutenção, do crescimento do trabalho formal, como também do próprio rendimento. Para o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, o resultado mostra o aquecimento do mercado de trabalho e que possíveis impactos na inflação poderão ser observados. É um fato que a economia está crescendo mais, que o mercado de trabalho está mais aquecido, que a geração de empregos está maior do que se imaginava, que o desemprego deve caminhar para uma trajetória melhor do que se imaginava e que, eventualmente, isso pode ter pressão em preços e salários, Esse é o debate do momento. O número de pessoas desalentadas chegou a 3 milhões e 700 mil. O resultado representa uma alta de 8,7% na comparação trimestral. A equação, para qualquer país que queira ter um pouco mais de justiça social é emprego com renda. O volume de desemprego aumentou um pouco para 7,8% no trimestre que terminou no mês de fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro. Só que a renda subiu um pouquinho aí, Zaidan. É claro que a renda ela tem uma velocidade muito diferente do emprego. No emprego, você perde abruptamente. Pronto, ontem estava empregado, hoje está desempregado. E amanhã pode estar empregado de novo ou pode passar 3 anos desempregado. A renda não, porque a renda se refere à família. É diferente do salário médio, né? O salário médio e claro que tem um impacto direto, decisivo na renda média. Mas a renda média considera a renda da família. Agora, Ronald, ainda que não é um movimento preocupante, até porque você tem fatores sazonais, uma série de coisas, tanto que na comparação com o mesmo período do ano passado, a situação é melhor agora. Mas o problema é o que vai acontecer com a economia. Nós ainda temos juros reais elevadíssimos, que estão ali pau a pau com o México, são os 2 países com juros reais mais altos. Juro nominal, tudo bem, a Argentina tem aquele juro gigantesco, mas o juro real na Argentina é menor que o nosso, menor do que o brasileiro. A Turquia, juro real menor. Então, o juro real no Brasil, que é a diferença da Selic, da taxa básica para a inflação, é muito alto, ainda produz efeitos negativos em nível de investimento produtivo, em geração de empregos, etc. E o Ministério da Fazenda, ele está preocupado exclusivamente com o déficit primário, que não considera pagamento de juros. Na verdade, você tem um déficit imenso, porque o grande problema das finanças públicas é a dívida, inclusive da Previdência Social. A Previdência, ela em si, Previdência Social, é superavitária. Sempre foi.
O que torna o sistema deficitário é que não é só a Previdência. Você tem diversos programas sociais que são inevitáveis, são ótimos, são necessários, mas que devem ter outra fonte de custeio, outra fonte de recurso, não a Previdência. Mas não é só isso. Dinheiro da Previdência é usado para pagamento de serviço da dívida e de juros da dívida. E esse é o grande problema, inclusive os estados. Veja agora esse programa aí apresentado pelo Haddad. Então você faz investimento em ensino técnico, não é? A velha ideia de preparar para o mercado, preparar para que o sujeito esteja pronto para ser útil na engrenagem. A preocupação não é com a educação, com o conhecimento acumulado pela humanidade. Não, é ensino técnico. Está tudo bem, é necessário. Há uma carência grande de diversos profissionais. A falta de diversos profissionais no mercado brasileiro. Na área técnica. Muito mais do que de diplomados. Então, hoje, às vezes, o sujeito fala, não, eu vou aprender mecânica de automóvel, mecânica de caminhão, mecânica de avião. Vou aprender a trabalhar com elevador, com encanamento. Há uma carência desses profissionais. Então, há valorização. Não há dúvida que o ensino técnico é importante. Mas a educação não pode ser restrita ao ensino técnico. Mas por que eles fazem isso? Para preparar gente para entrar no mercado de trabalho. Aquela história da produtividade brasileira é muito baixa, não é? Mas que parâmetro é esse? A produtividade é baixa. O salário ninguém fala, que é muito baixo. O salário mínimo, que é vergonhosamente menor do que o do Paraguai, ninguém fala. Mas a produtividade é o problema. Produtividade é resultado de gente bem alimentada, sem problemas, sem dívidas atrozes, insolúveis. A produtividade também depende disso. Mas aí os estados vão ter juros menores, bem menores. Só que grande parte dessa dívida, eu estava vendo a situação no Rio Grande do Sul, Ronald. O Rio Grande do Sul já pagou umas 3 vezes a dívida original. E ela só cresce. É que nem dever cartão de crédito, né? Exato, exato. O Rio Grande do Sul já pagou, Minas Gerais. Os estados já pagaram a dívida com a União, feita muitas vezes pela União, inclusive na época ainda do regime militar, e depois, principalmente no governo Sarney, e depois no governo Collor e Fernando Henrique. E essa dívida ela é paga de novo, e eles continuam devendo, a dívida é maior. Então, e o problema da União é o mesmo. Quantas vezes o Brasil já pagou a dívida original? Quantas vezes? E ela só cresce. A dívida pública do Brasil está já tocando, roçando ali 7 trilhões de reais. 7 trilhões de reais. Isso afeta tudo, não tem investimento público. E aí eles vêm com essas coisas. E a preocupação do Haddad é o déficit primário. E aí o pessoal da Faria Lima bate palma, os banqueiros dizem que ele é demais. Ou então dizem, o Haddad é muito bom apesar do governo, ou o governo é muito ruim apesar do Haddad, como se o Haddad não fosse do governo, mas batem palmas. Agora, não é para isso, né? Não é para isso que está lá. Mas é isso que virou prioridade. E os caras vão continuar batendo palmas. Agora, nós vamos crescer. Agora saiu lá, o Banco Central deve crescer, o Brasil deve crescer mais do que se esperava. Mas é menos de 2%. E nós temos de buscar um crescimento muito alto para recuperar aquilo que se perdeu com anos e anos de paralisação da economia. E a indústria tem muito a ver com isso. O plano anunciado para a indústria é legal, é bom. Criticado aí, né, pelos caras que, isso é coisa do passado. Que coisa do passado? Os Estados Unidos estão fazendo isso, a China está fazendo isso, mas aqui é coisa do passado. Os americanos são espertos, os chineses são espertos. Aqui é obsoleto.
apostar na indústria. Mas tende a apostar. Mas o... É que a indústria precisa de pessoas, né, Zaidan? E muita gente que fala não gosta de pessoas, né? Exato, exato. Gosta só de algumas, né? É. Gosta de dono de banco. As que estão carimbadas, É isso.